Ó Deus amado, como nós somos gratos, Senhor, pela Tua fidelidade. Como nós somos gratos a Ti, Senhor, porque através do Teu grande amor por nós, o Senhor ainda se importa conosco e tem nos ensinado insistentemente coisas que ainda nós estamos patinando para colocar em prática. E mais uma vez o Senhor repete grandes verdades para o nosso bem, para a salvação dos nossos filhos, nossas esposas, nossos lares. E em especial eu quero pedir por nós, homens, nessa manhã, que todos sejamos compungidos, tocados profundamente em nossos corações, para um profundo arrependimento e para que nós possamos estar com desejo profundo e constante em nossos corações, amém, de edificarmos nossas casas sobre a rocha. Amém. E para isso, use mais uma vez o nosso pastor Jader para trazer a Tua palavra nessa manhã. Abençoe o Senhor com a unção do Teu Espírito e que assim, não só Ele possa falar aquilo que vem do Teu coração, mas que nós possamos estar com nossos corações abertos também, pelo mover do Teu Espírito, para recebermos essa palavra, não como de homem, mas como de Deus, como de fato ela é. Assim te peço, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém. Pai. Amém. Obrigado, pastor. Fica à vontade, pastor. Obrigado. Podem sentar, meus irmãos e irmãs. Bom dia para todo mundo. Gostei que quando cheguei aqui, o Emiliano, cadê Emiliano? Está ali, com seus suspensórios. Veio falar comigo com empolgação. Até perguntei pela esposa dele. Como vai sua esposa? Ele não entendeu minha pergunta. Emiliano, ela já está por aí. Então, ore por ela, ore por você, para que você seja um grande marido quando chegar a hora. Mas ela já está por aí. Ontem eu tive um momento muito bom à noite aqui com os nossos irmãos, que são queridos, vindos de outras partes, outras pátrias. Vi os nossos irmãos venezuelanos. Foi bom um tempo ali. Ter que sair da sua própria terra não é fácil. Deus abençoe vocês e os parentes que lá ficaram. Também a nossa irmã colombiana e o nosso irmão colombiano também. Não é fácil deixar o seu país. Vou tentar até falar mais devagar, porque mesmo sendo línguas parecidas, tem suas dificuldades. Eu também já fui um estrangeiro em terra estranha para mim. Costumes, hábitos. Vi como foi difícil tentar me comunicar, me expressar e não conseguir. Nós brasileiros pensamos que falamos espanhol, não hablamos. Difícil. O brasileiro chegou no México, gostava muito de tomar sopa e ele reclamou com o garçom: garçom, venha cá. Pois não, senhor. Me traga uma cucaracha maior, porque eu não consigo tomar sopa se não tiver uma cucaracha maior. Eu quero uma cucaracha maior. E o garçom disse: senhor, não posso fazer isso, traga-me uma cucaracha maior. E nessa de cucaracha vai, cucaracha vem, o que o brasileiro estava pedindo era uma curacha, uma colher maior. Mas usou cucaracha, que é a palavra para barata. Eu quero uma barata na minha sopa. Já pensou apenas alguma coisa e a gente se confunde totalmente. Espero que eu consiga falar em português e vocês consigam entender na língua de vocês também, traduzindo aí no cérebro de vocês. Aí o meu querido Emiliano chegou e disse assim: eu sei o que você vai falar hoje. Disse: que bom, Emiliano. É sobre uma doença. Eu disse: rapaz, você prestou bastante atenção? Muito bem. Mamãe do Emiliano, traga um papel para você e para ele. Vai tomando notas do sermão e ele vai tomando notas das suas notas. Já está? Olha, Emiliano. Fique de pé, Emiliano. Levante aí para a gente ver. Hermanos, sigamos o exemplo de Emiliano. Ele está com papel e caneta. Eu gostei de você, Emiliano. Eu gostei. A vida, ela é tão curta. Alguém já disse que é tão rápido. Assim que acaba o momento das espinhas, começa o momento das ruguinhas. É mesmo muito rápido. Se você conversar um pouco com os irmãos que já passaram dos 50, você ouvirá assim: parece que foi ontem. Mas o parece que foi ontem, já foram 20 anos, 30 anos passados rapidamente.
A vida é muito intensa. Não podemos perder tempo. Na nossa primeira noite aqui, nós falamos do fenômeno, a epidemia do smartphone. Não criticando o aparelho, porque é um aparelho usado como instrumento que vai ser útil para muita gente. E se você souber usar bem, você tirará proveito. É como um veículo. Se você usar um veículo bem, ele vai lhe transportar para todas as partes. Mas se você quiser andar numa velocidade imensa, se você não respeitar as leis, se você não respeitar o ponto de frenagem, você vai se arrebentar. Então, a epidemia do smartphone de 2017 para cá, perceba e entenda que o mundo tecnológico ganhou uma intensidade muito maior. E ainda não se passaram 10 anos do fenômeno smartphone, mas já vemos problemas, principalmente na parte mais jovem da família, dos jovens mais desconcentrados, menos com retenção de informações para a vida. Você acaba de falar com eles, o professor acaba de explicar a matéria e não absorveu, porque como que entrou aqui, saiu aqui, não absorveu o conhecimento. Nas leituras bíblicas que nós fizemos até agora, enfatizamos bastante a palavra entendimento, instrução, que é a repetição até que o entendimento seja absorvido, entendido de fato. Hoje também nós vimos, mais uma vez na leitura de Hebreus, a ênfase na verdade. É da verdade que a gente parte, é para a verdade que a gente se volta e volta sempre, é para a verdade que a gente pega como âncora em mar agitado. A carta aos Hebreus que nós lemos vai falar sobre a âncora da salvação. Cantamos sobre Jesus, o centro, o meio, o início, o fim. Então, quando vivermos e existirmos com a consciência de aproveitarmos bem o tempo para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, servirmos ao próximo, nós vamos ter uma outra vida em termos de dinâmicas e de aproveitamento. Estou acordado há cerca de umas 3h30, 4 horas. Já li, já meditei, já conversei com um senhor de 90 anos de idade tomando café. Ele é de Santa Catarina, mudou para o Acre, está em Campo Grande. Esse homem anda mais do que notícia ruim. Como pode andar tanto? Mas que bom foi conversar com aquele homem. Contei um pouquinho da minha vida para ele, soube da vida dele um pouco mais. É sempre bom a gente ter interação. O problema dessas máquinas é que a interação está perdendo a graça. Não tem mais graça. Não conversamos mais olhando nos olhos. Não conversamos mais ouvindo a voz da pessoa. Então nós estamos ficando pessoas cada vez mais isoladas. Podemos voltar no texto de Hebreus? Muito obrigado, meu irmão. Ali diz, por esta razão. Razão qual? A razão de que nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades. Ou nos apegamos com mais firmezas, ou nos agarramos mesmo, ou nós seremos arrastados. Já vimos cenas que nos mandam pelos recortes aí na internet, no WhatsApp, de pessoas que caem no rio, ou são tomadas por uma enxurrada, e você fica torcendo que aquela pessoa consiga sair daquela situação. E ele está tentando se agarrar a alguma coisa. Alguns, para pelo menos se manterem respirando, se agarram num tronco que estava ali perto, mas não é segurança nenhuma. O tronco também está indo junto, quem sabe, para um precipício maior lá na frente. Então nós temos que nos agarrar nas verdades preciosas de que, por exemplo, a vida é frágil. Esta é uma grande verdade. Uma outra verdade que a Bíblia diz é que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós somos perigosos. Anote aí, Emiliano, Salmos 58, versículos 1 e 3. O Salmo 58, versículo 1 e 3, estou vendo vários meninos aqui conosco, crianças conosco. Ali diz que quando nós somos fecundados, ou seja, quando o óvulo da nossa mãe foi fecundado, a palavra de Deus nos diz que nós somos ímpios, ou seja, todo o nosso potencial é de impiedade.
se não for a graça nos redimindo, se não for a graça nos orientando, se não for o Espírito Santo nos ensinando, se não for a graça de Deus nos conduzindo, todo o potencial, desde a menor criança nesse ambiente, até o mais idoso nesse ambiente, o nosso coração é perigosamente ímpio. O Salmo 58:3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Mulheres, vocês que já estiveram grávidas um dia, essa irmã aqui gosta de estar grávida, ela tem 6 filhos, é impressionante. Mas cada vez que recebemos a notícia, minha esposa por 2 vezes, estou grávida, que maravilha, que lindo. Mas também quais circunstâncias? Mais um pecador, mais uma pecadora, com potencial de impiedade, se a graça de Deus não nos ensinar, domesticar, restaurar. Por isso que essas crianças precisam de instrução, de ensino, da verdade, para que eles não se desviem e sejam levados pela enxurrada, e você e eu também. O texto continua dizendo para nós jamais nos desviarmos. É a coisa mais fácil nos desviarmos. Basta confiar no coração enganoso. Basta dizer assim, não é bem assim, não é bem assim. Hoje pela manhã eu estava respondendo a uma moça que dizia, não, Gênesis não pode ser entendido literalmente não, é só figuradamente, é só alegoricamente. Não, moça, por causa disso. Ou seja, vão vir para desviar os nossos filhos. Comece a se desviar desde Gênesis 1, e você vai ver como vai ser a sua interpretação do Apocalipse. Nula, nada. Cristo vai sumir da sua Bíblia. Você vai ser só um religioso de proforma para sentar aqui, rever o pessoal, transformar isso aqui num clube. Mas isso aqui não é um clube. Não há diferença nenhuma nas paredes, não há diferença nenhuma nas janelas, não há diferença nenhuma nos assentos. A diferença não está no lugar, a diferença está na presença. E nós estamos na presença de Deus, por isso que esse lugar se torna especial, para a gente aproveitar bem, tirar grandes proveitos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, é um texto bíblico. A palavra, um dia ela foi falada, hoje essa mesma palavra falada, vimos ontem sobre a questão do prazo de validade da Bíblia. Ela foi palavra de Deus ontem, ela é palavra de Deus hoje. Se vivermos amanhã, segunda-feira, ela vai ser palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, penetrante, ela nos penetra e nos ajuda. Agora, se você de fato tem um comportamento diferente, você começa de fato a se envolver e achar normal transgressão, desobediência, mas o resultado disso vai ser justo castigo de um justo Senhor e Rei. Como é que você vai escapar se não levarmos a sério tão grande salvação? Ensinemos nossos filhos que aqui nós não somos o dono do mundo. Ensinemos nossos filhos que aqui nós somos peregrinos. Uma vez eu estava em Rondônia, já deu para ver que eu viajo bastante, meus irmãos. Tivemos um treinamento lá na área infanto-juvenil, quando fui secretário nacional da infância na Igreja Presbiteriana do Brasil. Tivemos um treinamento maravilhoso, veio bastante gente do estado de Rondônia, e quando foi naquela noite que terminou o congresso, eu estava cansado, eu estava exausto. E aí o voo ia sair dali no outro dia, tinha uma piscina no hotel, eu fui lá para a piscina, fui tomar um banho, e quando cheguei lá, 2 homens pularam bem na minha frente, e os 2 estavam armados. Eu não entendi nada, também não presumi que eu iria ser assaltado. Eu acho que o Brasil não chegou a esse nível ainda de ser assaltado tomando banho de piscina. Mas é porque tinha um garoto de 18 para 20 anos tomando banho naquela piscina, só ele. Mas eu tinha também direito de hóspede de tomar banho na piscina. Mas aqueles homens eram guarda-costas daquele garoto, pastor, com 18 anos, 20 anos, andando já com guarda-costas. Quando eles viram que eu era tão somente um hóspede, eles me pediram desculpas. Senhor, desculpe, é que a gente é guarda-costas daquele rapaz, então o senhor não leve a mal, foi só para a proteção dele. Isso aí é a minha proteção, como é que fica, não é? Mas enfim, comecei a conversar com aquele garoto. Terminamos orando juntos, ele e eu. Só não batizei porque ele não quis, mas água tinha. Mas quem era aquele garoto? Um filho de um dos homens mais ricos do Brasil. O pai dele é um rei da carne no norte.
Rondônia é um estado com muitos bois, com a agropecuária e com a pecuária muito forte. E ele estava ali porque o pai dele tinha acabado de montar um frigorífico completo para ele dali seguir a vida dele. Mas nas conversas que eu tive com ele, sobre o reino de Deus, sobre o rei do reino, sobre a graça de Deus, eu vi um garoto que com 18 anos, ele estava totalmente despreparado para a vida eterna. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Perder sua alma. De que adianta você fechar os olhos para esse mundo e acordar para a eternidade sem Deus? Ai de nós, você não vai escapar de tão grande juízo. E ali terminamos orando aquele rapaz e eu incentivando aquele rapaz a procurar a palavra de Deus, procurar uma igreja séria que o orientasse na palavra de Deus. Nisso tudo que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, é não percam tempo, porque os hebreus estavam querendo desistir. Vieram grandes pressões para cima dos crentes hebreus. Eles de repente estavam sofrendo pressão daqui, pressão dali, pressões aumentando, pressões de eles perderem tudo. Como tem acontecido com os nossos irmãos na Nigéria, como tem acontecido com os nossos irmãos na Coreia do Norte, onde por mais pressão que haja ali, a igreja não deixa de crescer na Coreia do Norte. Como é isso? É graça de Deus. Treinem seus filhos para que eles entendam que aqui nós somos passageiros, aqui nós somos peregrinos. Procure no YouTube, olha o lado bom da tecnologia e da internet, anote aí, O Peregrino, Graça Filmes. Vê se alguém acha para mim aí, por favor. Eu sei que pediram para desligar o celular. Ô, pastor Rodrigo, cadê você? Está aqui, tão grande eu não vi. Acha aí, pastor, no celular, no YouTube, O Peregrino, Graça Filmes. Porque vai aparecer um fundo azul. Aí o senhor me mostra aí se realmente é isso, tá bom? Só ele está permitido ver celular agora, viu, gente? Assistam esse filme com seus filhos. É um filme de quase 2 horas. É uma animação a melhor que eu já vi até agora. Por isso estou sendo bem específico. O Peregrino, Graça Filmes. Porque você vai ter ali um filme maravilhoso e muito fiel ao texto de John Bunyan. Com isso, o que é que você deve fazer com seus filhos? Não assista 2 horas com eles seguidas as 2 horas. Marido e mulher, é esse azulzinho aí, pastor. Depois você coloca no grupo da igreja, tá bom? Então ele vai colocar é esse exatamente que eu peço que seja passado para os irmãos. Marido e mulher, pai e mãe, vocês vão assistir o filme todinho, com o papel na mão, e vocês vão tomando nota. Nos primeiros 20 minutos, o que aconteceu com o cristão? Ele está vivendo aonde? Como é a cidade que ele vive? O que é que ele encontrou lá? Façam perguntas, dá uma pausa depois de 20 minutos. Depois você vai ver que cristão. Quem foi que fez isso? Foi você? Você é bom. Eu gostei de você. Eu gostei de você. Bata uma foto aqui mesmo. Não bata foto não, vai mexer no celular. Agora não. Estou brincando. Mas é exatamente esse aqui. Um poderoso impacto na fé de cada membro da família. Você vai fazer uma espécie de perguntas. Aí vai assistir com seu filho 1 semana de O Peregrino. Vai ser bem melhor. Fizemos isso em casa com as nossas filhas. O nosso sobrenome é Borges. Então nós fazíamos o Cine Borges. E aí nós colocávamos um cartaz bem na porta do banheiro delas. Hoje no Cine Borges, com pipoca, com não sei o que, tal filme. E nós comentávamos depois os filmes. Aí nós colocávamos isso, e quando era um filme como esse, nós passávamos 20 minutos, os primeiros momentos do filme, por etapas, você vai ser orientado quanto a isso, naturalmente. Filha, como é viver naquela cidade? Pai, difícil, né, pai? Com 8 anos, com 7 anos, com 6 anos. Difícil, né, pai? Mas como é que todo mundo estava vivendo nessa cidade? Todo mundo estava vivendo naquela cidade como todo mundo vive. Mas o que aconteceu com aquele homem chamado cristão? Ele começou a perceber que aquilo não era bom. Então a gente ia induzindo, deduzindo e despertando a curiosidade das crianças. E até hoje conversamos sobre esse filme. Depois o cristão vai sair, vai acontecer algo com ele, ele vai cair num local. Para ali, converse com eles e vocês vão ver que coisa boa. Não vai ficar ninguém aqui sem assistir O Peregrino. Não é verdade?
Eu espero quanto a isso. Muito obrigado, meus irmãos. Então, sob pressão, e seus filhos serão pressionados de todos os lados. Quero dizer para vocês que treinem os seus filhos para serem, muitas vezes, solitários na escola. Não sejam chatos eles, não sejam inconvenientes eles, sejam bondosos com todos, mas vai ter situação que a turma vai estar fazendo coisas que ele não deve fazer, vendo coisas que ele não deve ver. Então, que ele aprenda a ser solitário naquele momento, naquela hora, para que ele não se contamine, para que ele não seja pessoa despertada para situações que podem desviar. Um verbo também muito forte nessa manhã para a gente é o verbo dispersão. E já vimos desde a primeira noite como as pessoas estão ficando dispersas, como as pessoas estão ficando sem concentração, como as pessoas estão sofrendo até fisicamente, problema nos olhos, problema na coluna, por causa desse processo e progresso que vai atrofiando as pessoas, que é esse mundo dos games, da tecnologia e tudo mais. Falei para vocês que está começando a ser chamado de doença algo que era uma circunstância, algo que era um momento. Mas psiquiatras, neurocientistas de todo o mundo têm se preocupado e muito com a questão da solidão. As pessoas ficarão em estado de solidão, muitas vezes permanente. Vai chegar um momento em que toda a entrega, todo o envolvimento, todo o vício na internet não vai mais atender. Você já experimentou isso algumas vezes, quando você fica navegando na internet, à procura, por exemplo, de um estudo, à procura de alguma coisa, e você vê que você passa por vários canais, por várias páginas, até encontrar um que atenda mais ou menos. Dou graças a Deus porque pela internet nós podemos ouvir grandes pregadores, podemos aprender bastante com eles, graças a Deus por isso. Mas nada se compara a você estar participando ao vivo com os irmãos aqui no nosso meio, vendo, ouvindo, perguntando. Isso é bem diferente, porque isso é interação. Até mesmo qualquer dos grandes pregadores, você vê que fica um tanto a vista cansada, você dá uma pausa, é bem diferente desse momento nosso aqui. A carta aos Hebreus também vai dizer que o que vale para a igreja nesse momento, que seja pressão lá fora, é não deixarmos de nos congregar aqui dentro, porque nós nos apoiamos uns aos outros. De um texto que eu estava lendo sobre a questão da solidão como doença, o autor dizia: imagine que existisse uma doença que estivesse se tornando cada vez mais comum nesse país e causasse dor crônica. Uma doença contagiosa, pouco pesquisada pela ciência médica, que se espalhasse mais rápido do que a imunidade contra ela pudesse desenvolver e que fosse classificada como uma das causas mais frequentes de morte no mundo ocidental civilizado. Uma doença que promovesse o desenvolvimento de outros males. Quando as pessoas se isolam, quando as pessoas se dispersam, o próprio organismo sente, as nossas defesas caem, a questão da imunidade fica mais vulnerável, porque nós precisamos de convivência, nós precisamos de ação para que o sistema imunológico esteja ativo. Mas se você vai se isolando, passa o dia no quarto, passa o dia isolado, seu próprio sistema imunológico vai sentir e vai sofrer. E aí sabe o que acontece mais? Você tem visto isso, e os entendidos da questão estão dizendo que males estão vindo para cima de uma geração tão jovem, como por exemplo, resfriados. Os resfriados estão mais crônicos. Mas o que é de menino e menina, adolescente, fungando o nariz, um resfriado que não passa, que vai se permanecendo, é porque já é um sintoma que o corpo está sentindo, que o seu aparelho imunológico não está respondendo. Um simples resfriado pode atrair muito mais problemas do que você imagina. Tive uma colega na escola, aos 16 anos, que ela não conseguiu vencer um resfriado.
E as bactérias e os vírus e tudo mais se aproveitaram da baixa imunidade dela. E de repente ela estava agora sofrendo de febre reumática. E foi por causa disso que ela morreu. Começou com um certo resfriado, que o organismo não mais se organizou e sofreu febre reumática que lhe trouxe a morte. Então aqui está dizendo que virão males para quem não se cuida, virão males para quem está cada vez até mais se isolando, cada vez mais entrando nesse estado de isolamento, nesse estado de solidão. Continuam os males, de resfriados, a depressão, demência, passando por ataques cardíacos, derrames e câncer. Pastor, isso aqui dá câncer? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você não cuidar do seu organismo, do seu ser. João uma vez estava escrevendo e disse assim: olha, desejo que o seu corpo seja tão sadio, tão bom, como é a sua alma. Como você tem cuidado da sua alma, e a nossa alma é feita para interações, é feita para vibrar, é feita para agradecer a Deus. Ontem o pôr do sol em Campo Grande foi lindo. Ontem eu tive a alegria de ver uns peixes que eu amei ficar ali olhando o movimento deles. Vocês estão perdendo de ver a vida, aproveitar a vida, caminhei um pouco, foi tão bom. Cuidado, porque seu organismo pode entrar em crises que poderão levar a crises maiores. E agora, sobre o que já estão chamando de solidão como doença, diz: essa doença seria, portanto, um fator de risco significativo para outras doenças comuns e fatais. Ao mesmo tempo, seria insidioso, pois muitos que sofrem com isso não têm consciência de que estão sofrendo. Essa condição realmente existe e seu nome é solidão. Se você perguntar a 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas que estão ativas o tempo todo nesse mundo tecnológico, se eles não estão exagerando, eles vão responder coisas: não, eu sei me controlar, não, eu sei a hora de parar, conquanto já tenham perdido a noção de quanto tempo tem se investido nisso, tempo perdido. Falamos que a média de agora para frente é de uma pessoa perder, totalmente perdido, de 7 a 12 anos de tempo da sua vida. E são momentos esses terríveis, e esse é um tempo considerável de 7 a 12 anos. Continuando, diz: o sofrimento causado pela solidão é reconhecido há muito tempo na psiquiatria, que é a especialidade desse autor desse texto médico. Geralmente tem sido compreendido como um sintoma de outros transtornos mentais. E vimos, nesses dias de conferência, que são sérios os transtornos mentais para quem não conseguir se controlar, quem não conseguir delimitar tempo de uso. Diz que pode acabar com você, diz que pode sugar sua vida, diz que pode fazer com que você morra mais cedo e mais rápido. Aqui diz que, no entanto, como demonstram novas descobertas da epidemiologia, psicologia, pesquisa social empírica, neurociência e principalmente da própria psiquiatria, esse sofrimento pode e deve ser considerado um fenômeno independente. Em outras palavras, a solidão não é apenas um sintoma, ou seja, um sinal de doença, mas sim uma doença em si. Nossas cidades estão sendo montadas e formadas de pessoas em solidão. Solitária é um momento, uma situação, como disse seus filhos, por circunstâncias no colégio, deverão ficar mais afastados, mas nunca deverão ser isolados, eles mesmos. Não vou me isolar, não. Treinamos nossas duas filhas, e o verbo é esse: treinar, repetir, conversar, instruir, para que no colégio elas fossem bondosas para com todos. Pediu alguma coisa emprestada que você pode emprestar, empreste, pegue de volta. Dê atenção a quem lhe pedir atenção. Seja bondoso no trato, sejam bondosas no trato para com todos, mas amigas de poucos. Amigas de poucos.
e treinamos nossas filhas sobre o que é amizade, o que é um amigo, o que é uma amiga, de maneira que quando aquela atenção que ela desse para alguém, ela percebesse que agora aquela pessoa queria mais, queria sugar, queria alguma coisa, ela rapidamente já se desviava dali para não se comprometer. A única solução para os seus filhos, seus netos, seus jovens, para você, para a sua casa, para a sua família, é uma vida bem perto de Deus, com o povo de Deus, que aqui se reúne para adorar e louvar, que aqui se reúne para aprender, para ser edificado, que aqui se reúne para viver em comunhão com os irmãos, apoiando-nos uns aos outros, mas que quando sai daqui desse lugar, sai para servir. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, e vamos ver como até mesmo dentro da igreja é possível nós irmos nos isolando, é possível vermos como vamos nos afastando, é possível vermos como de fato vamos dispersando, é possível vermos como ficamos arrumando desculpas. Tenho que beber água, tenho que ir no banheiro, tenho que isso, tenho aquilo outro. Cuidado com isso. Treinamos nossas filhas que o momento de ir no banheiro é antes do culto começar. Beber água, traz o copinho ao lado ali. Mas esse é um privilégio tão grande de estarmos sentados aqui, concentrados aqui. Treine seus filhos a reverência na casa de Deus. Façamos isso. Atos capítulo 7. Você sabe o dia da sua morte? Pastor, vira essa boca para lá. Graças a Deus que a gente não sabe, né, gente? Senão a gente ficaria aflito sabendo que dessa quinta-feira a gente não passa. Seria terrível. Mas se acontecer na quinta-feira, o que vai valer não é que a quinta-feira chegou, é que na segunda, terça, quarta, você viveu intensamente, você viveu bem. Aproveite bem o tempo. Eu sou um homem de histórias, eu amo histórias, eu gosto de ouvir histórias, escrevo sobre histórias. Histórias de vida. Podemos colocar aquela foto. Sempre que eu estou no avião, que aparece uma oportunidade, eu estou compartilhando. Muito obrigado. Ali estou eu na porta de emergência, se você percebeu. Saída de emergência, não é? Esse rapaz que está ao meu lado, o nome dele é Bernardo. Eu dei o título dessa história de Meu Novo Amigo e coloquei um nome com sobrenome para ele. Bernardo, você está preparado? Você vai entender por que eu dei esse nome e título aqui para meu amigo Bernardo, você está preparado? Começo a leitura aqui, me acompanhem. Fui ao estado do Rio de Janeiro pregar na igreja presbiteriana de Macaé, um tempo bem rápido, voo, viagem até a cidade, exposição bíblica e retorno. Preguei com gratidão e contei com a bondade dos muitos irmãos queridos de lá. Na ida para Macaé, porém, no voo, eu lia. Agora estava sentado na poltrona da janela. E o texto que eu lia era mesmo maravilhoso, daqueles que nos leva a muitas reflexões, colocações fantásticas da autora. É de uma médica geriatra. Geriatria é a parte da medicina que cuida dos idosos. E essa médica, ela dava assistência quase terminal para os idosos, preparando-os para a morte. Então, voltando aqui para o texto, é de uma médica geriatra sobre a morte. Tema que fugimos e evitamos, mas que a dita cuja nem foge de nós e nem nos evita. Ela nos acha quando chega a hora. O título do livro é, vou até mudar de voz, de entonação, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Pastor, o senhor me assustou. Mas eu não tenho que assustar, é realidade, não é verdade? O nome do livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu estava tão absorvido pela leitura que meu companheiro de viagem até me deu um certo susto. Falou assim com voz suave, meio do além: o amigo está preparado? Eu olhei para ele,
Bem no contexto desse tempo, estava havendo muito caso de homens bombas. Vocês lembram desse período? Eu nem atinei ou liguei o livro à pergunta, pois eu não notara que o meu amigo acompanhava partes da minha leitura com o canto do olho. Preparado para quê? Me desculpe, não entendi. Para ela, a morte? Raciocinei rápido. Como posso responder sem recorrer a chavões ou bravatas? Como posso ser bíblico e transparente no que disser, sem parecer mero discurso religioso? E comecei a responder sem querer entrar imediatamente em assuntos de religião e fé, mas só no assunto da morte pela morte, só a morte mesmo. Bem, preparado eu lhe digo, estou, mas pronto para ela não. Aliás, se todos nesse voo formos honestos com o pronto, penso que responderíamos em coro: eu quero é viver, é tão bom viver. Meu colega de voo, uma pessoa com aparência tranquila, me disse: pois eu estou preparado para ela. A essa altura, e você já naquela altura toda, e sua cabeça não deixa de dar uns nós. Vai que o preparado dele fosse por algum flerte com isso, um homem-bomba aéreo bem naquele voo. Nesse mundo de hoje esteja você preparado para tudo. Mas o preparado do meu novo amigo, Bernardo, era só mesmo espiritual. E ele me disse: eu acredito na reencarnação. Eu lhe disse: mas aí você não deveria estar preparado para a morte, mas preparado para as mortes, no plural, pois terás várias, não é? Ele ficou intrigado. Como assim? Eu prossegui. Você professa alguma religião? Ele disse: sou católico. Bem, pelo que eu saiba, os católicos não advogam a reencarnação, não os que eu conheço. Advogam a ressurreição, recitam até o credo como nós recitamos: creio na ressurreição. Ele disse: pois é, sou católico, mas acredito na reencarnação. Eu disse: é isso realmente que você crê? Qual a sua base para você crer dessa forma? Você se identifica como cristão, não é? E com o cristianismo também, não é? Claro. Pois então, a fonte de todo o cristianismo professado, ou pelo menos com ele identificado, é uma só: a Bíblia. É da Bíblia que temos a história de Jesus. O que dela passar, Bernardo, ou é especulação vazia, ou são extratos de textos desorientados. É na Bíblia, Bernardo, que temos a base do cristianismo, mas muito mais, temos o Cristo dos cristãos. Isso você pelo menos concorda em tese, pois a rica, exclusiva e antiga história de Cristo vem da Bíblia. Breves extratos você vai encontrar pela história, mas é na Bíblia que nós vamos ter o Cristo completo, o Cristo de Deus por inteiro. Você concorda com isso? Sim. Eu disse: que bom. Mas ele me perguntou: o que você me diz do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu digo, analisando o Espiritismo segundo o Evangelho. Ele: como assim? Você não concorda com Allan Kardec? Concordarei com Allan Kardec o quanto ele for bíblico. O que não for, não poderei concordar com ele. Eu fico é com a fonte. Explique-me melhor. Eu explicar para você? Eu não. Você já disse que está preparado? Não, não é bem assim. Não é bem assim. Agora eu estou curioso. E foi daqui que eu fui falando de Cristo. Foi daqui que eu fui falando sobre as falsas bases da reencarnação. Foi aqui que eu mostrei para ele que ao homem importa nascer, viver, morrer, e depois disso vem o juízo. Peguei meu Novo Testamento e fui mostrando para ele. No final estou eu e Bernardo orando juntos. Mas vejam como pessoas desorientadas, mal orientadas, poderão se perder eternamente. Quando o assunto é o momento, todo mundo está afundado em perder tempo. Geralmente, em ganhar dinheiro. Geralmente, em ser uma estrela da internet, geralmente, em receber curtidas, normalmente, mas não está preparado para viver intensamente uma vida que vale a pena. Deus nos deu hoje 24 horas para vivermos, já passamos algumas horas dessas horas, e como estamos vivendo, como estamos aproveitando o dia?
Estamos hoje na igreja como deveríamos estar na igreja para a glória de Deus e satisfação da nossa alma. Você abriu a Bíblia em Atos capítulo 7. Você viu ali em cima que está escrito assim em negrito, para orientar a leitura: a defesa de Estevão. Verdade, Estevão vai ter uma defesa, mas saiba de uma coisa: Estevão não vai se defender, não vai ser uma autodefesa. O melhor título para esse texto, capítulo 7, deveria ser: a defesa que Estevão faz da sua fé. O melhor título seria esse: a defesa que Estevão faz da sua fé. Na mesma linha e direção que Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, a sua última carta, ele vai dizer: Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Nas duas cartas que ele escreve, não é? Eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que ele é poderoso. Vamos ler a partir do versículo 54. Vamos ver como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Nesse mundo tecnológico, nesse mundo que nós necessitamos e em grande parte dependemos da tecnologia, mas como tirarmos proveito sem sermos sugados? Como tirarmos proveito sem entrarmos no perigo daquele efeito, fenômeno hikikomori que eu falei para vocês? Como criarmos nossos filhos para que eles se divirtam com alguns games, mas com hora, começo, meio e fim, e aproveitem a vida. E, aliás, não incentivaria vocês a darem brinquedos eletrônicos para os seus filhos de qualquer monte ou monta. Que eles brinquem mais com brinquedos manufaturados, que eles aproveitem mais as interações com os amigos e colegas. Nesse capítulo 7, é o capítulo que Estevão vai morrer. Ele não sabia que ia morrer no capítulo 7. Você ainda está com a Bíblia aberta no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 54, mas volte a algumas páginas, a uma página pelo menos, e você vai ver o capítulo 6. No capítulo 6 é onde Estevão entra nessa história. Estevão, em termos de história, para mim, para você hoje, é um homem de uma folha só. É um homem de uma página só. É um homem cheio de vida, cheio de alegria, cheio de fé, que depois que ele abraçou a fé, ele vai viver pouco. Você sabe que no capítulo 6, há um momento difícil na igreja, institui-se diáconos, mas o critério é: escolha 7 homens, cheios do Espírito. E ali, entre uns que era cheio do Espírito, aparece o nome de Estevão, Prócoro e outros nomes mais. Estevão já está ali servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Sua vida é para serviço, não para preguiça. Sua vida é para envolvimento, não para isolamento. Você melhorará servindo e interagindo, independente do seu temperamento. Eu tenho um temperamento mais aberto, converso com todo mundo, falo com todo mundo, não tenho dificuldade, talvez você tenha. Mas não pegue disso como desculpa para dizer assim: vou me isolar. O isolamento é perigoso. Tem tanta gente que eu já conversei que era tão mais fechada e reservada, que quando começamos a conversar, ele embalou na conversa. É tudo uma questão de tempo e confiança. Capítulo 6, esse homem começa de uma maneira tão bonita, cheio do Espírito Santo, disposto, servindo. Capítulo 7, ele é agarrado para ser preso e, na verdade, morto, porque os inimigos da fé vão se voltar contra Estevão. Capítulo 7, versículo 54 diz: quando eles ouviram isso, ouviram o quê? Todo o relato do capítulo 7. Olhe para o versículo 53, olhe para o 52, 51, e você vai ver que aqui tem uma defesa tão bonita da fé de Estevão. Ele está defendendo a fé, ele vai desde o começo, passa por toda a história bíblica. Ele aproveitou o tempo para conhecer mais e mais de Cristo, conhecendo a história que apontava para Cristo. Ele melhorou a vida dele olhando para Cristo, como nós cantamos aqui. Estevão vai defender a sua fé diante daqueles judeus raivosos e furiosos que o prenderam, querendo que ele se calasse, mas ele não se calou. Quando Estevão expõe todo o motivo da sua fé, bíblico, cristão ali e também firme,
Aqueles homens, ouvindo isso, olha o próximo verbo, enfureceram-se no seu coração. E agora aparece algo que é um estágio de raiva muito forte. É quando homens se transformam quase que como cachorros violentos e rilhavam os dentes contra ele. Podemos ficar com raiva, mas raiva ao ponto de ficarmos como aqueles cachorros que ficam rilhando os dentes, mostrando os dentes para atacar. Foi esse o nível de fúria que aqueles homens tiveram contra Estevão. Mas Estevão, verso 55, 3 letrinhas, uma palavra pequena, mas na continuidade da exposição, na continuidade da vida, na continuidade dos confrontos, Estevão estava sempre como? Cheio de si? Não, diz o texto, cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é você saber em quem tem crido, como tem crido, amá-lo mais, conhecê-lo mais e viver a vida agora vendo a glória de Deus em todo canto. Esta luz do sol que nós estamos vendo agora é uma luz atrasada. Por quê? Porque essa luz do momento que você está vendo por aqui saiu do sol há 8 minutos atrás. Não é uma luz atual, é uma luz atrasada. Ela viajou 300 mil quilômetros por segundo. Chegou aqui. Esse raio de luz aqui é o que nós estamos vendo atrasado, porque já saiu do sol há 8 minutos atrás. Se nesse momento o sol explodiu, a gente só vai saber daqui a 7 minutos e alguns segundos mais. Como a gente é pequeno, ínfimo, mas quando a gente estuda ciências, matemática, astronomia, quando a gente estuda tudo isso, a gente fica maravilhado. Já viram o Cruzeiro do Sul à noite? Quem já viu? Quem já viu o Cruzeiro do Sul à noite? Mostra para quem já viu, quem não viu ainda. É lindo ver o Cruzeiro do Sul, não é? Ali é uma constelação. E quando eu vejo o Cruzeiro do Sul, ali está a ponta da cruz, aqui está o final da cruz, em desenho, não é? E ali está a barra da cruz. Aquela estrela ali do pezinho da cruz se chama a crux, com X no final. A crux. Aí você fica, ô estrelinha, ô estrelinha. Estrelinha? A crux é uma estrela que tem em potência de luminosidade 25 mil vezes mais potência de luz do que o nosso Sol. Estrelinha? Estrelinha, coitadinho, sou eu. Porque só uma estrela que está ali no Cruzeiro do Sul tem 25 mil vezes mais potencialidade de calor, de força, de fogo, de fúria do que o Sol. Não chegue nem perto daquela estrela, você não consegue nem chegar perto do Sol. 25 mil vezes maior. Ah, quando a gente tem esse mas da história, esse mas das biografias, esse mas dos exemplos que nós temos, que Deus nos dá, de pessoas amigas e queridas, de homens e mulheres de Deus na fé, vale a pena seguir por esse caminho. Vale a pena viver cheio do Espírito Santo e vibrando com a glória de Deus. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita. Estevão disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, os furiosos, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânime se arremeteram contra ele, pularam em cima dele, e lançando-o fora da cidade. Agora estão arrastando Estevão, ou pelas vestes, ou pelo cabelo, mas estão arrastando Estevão, e você pode imaginar que até a poeira está subindo. E eles todos com muita fúria, rilhando os dentes. Eles se arremeteram contra ele. Versículo 58, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, esse gigante de Deus adormeceu. Saulo, que vai vir a ser Paulo, consentia com a sua morte.
Que texto! Desse texto, eu consigo ver o poder, a força de uma palavrinha com 3 letras. E essa palavra é a palavra não. Ah, como não é difícil da gente ouvir, né, gente? A mãe faz um pudim. Eu sou apaixonado por pudim. As irmãs viram ontem que eu até comi pudim com gosto. Aí você está doido para comer o pudim. Mãe, eu posso pegar o pudim? O que é que a mãe diz? Eu não ouvi a sua mãe falar. Mãe, eu posso pegar o pudim? Oh, como a mãe quebrou o coração da gente. A boca da gente salivando, a gente querendo comer o pudim, e a mãe disse não. O não é uma palavra difícil. Alfredo se apaixona por Mariazinha. Alfredo toma banho, Alfredo penteia o cabelo, Alfredo coloca a sua melhor roupa, Alfredo coloca até suspensório, Alfredo vai se ver com Mariazinha. Quando chega na frente de Mariazinha, ele quer pedir Mariazinha em namoro. As mulheres aqui vão ser as Mariazinhas da história, por favor. Mariazinha, estou apaixonado por você, Mariazinha. E aquele homem faz um pedido a ela: Mariazinha, você quer namorar comigo? O que é que ela responde? Eita, essa irmã foi tão cruel, tá vendo? Aí a irmã disse: não. Acabou com o coitado do pretendente. É tão duro ouvir a palavra não. É tão duro conviver com a palavra não. Quer uma prova? Alguém aqui tem uma nota sobrando de R$200 no bolso? Difícil, né, gente? Você mais difícil e duro ainda. O Palmeiras tem mundial? Não. O não é tão difícil, né, irmãos? Mas e quando é que o não pode ser uma bênção? Coloque aí 7 vezes em que o não pode ser uma bênção. Anote aí, 7 vezes em que o não pode ser uma bênção. No texto nós vimos como aqueles homens estavam com ódio. O ódio deles era para a morte. O ódio dele era para jogar pedras. Se você não for como a gente, vamos apedrejar você. Se você insistir com esse negócio de fé, Jesus, vamos apedrejar você. Moças que vão entrar na universidade, rapazes que vão entrar na universidade, vocês enfrentarão uma turba furiosa contra a sua fé. Se descobrirem que você é crente, vão lhe ridicularizar, vão lhe rejeitar. A minha filha sofreu muito com uma professora que descobriu que ela era uma crente. E aquela professora como que disse: na minha matéria você não se forma nunca. Só porque descobriu que a menina era crente. Primeiro não, que é uma bênção. Tome nota. Estevão não se intimidou. Estevão não se intimidou. Não se intimide. Estou dizendo para você não provocar. Estou dizendo para você não ser chato, não ser chata. Luiz Saião é um pastor batista que ele é muito interessante, muito engraçado e muito capaz. E fazendo as comparações bem ao estilo dele, ele falou assim: o problema dos muçulmanos são os radicais xiitas. Os xiitas causam tanto transtorno que as pessoas não querem saber do islamismo, porque os xiitas são muito radicais. Problema do islamismo, os xiitas. Problema do cristianismo, os chatos. Como é difícil lidar com crente chato, não é verdade, meus irmãos? Até você que é crente não aguenta crente chato. Você que é crente vê que aquele crente chato, mala, é insuportável. Mas Deus nos chamou para sermos santos, não para sermos esquisitos. Então aqui Estevão, ele estava vivendo a vida dele tranquila, normal, confiante em Jesus Cristo, servindo. Mas quando veio a pressão, ele não se intimidou. Não nos intimidemos, meus irmãos. Não provoquemos, mas sejamos seguros. Treinemos os nossos filhos para que eles sejam seguros, conscientes da sua fé. Estejam sempre preparados. Tomem nota de 1 Pedro 3,15. Não só tomem nota, mas decorem. Treinem seus filhos com 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para dar razão. A palavra razão ali no grego é logikos, uma coisa lógica, da esperança que vocês têm, porque você é crente por causa disso, disso, disso e disso.
Por que você vive com esperança? Por causa disso. Vá treinando seus filhos a uma mente analítica, lógica e apologética. E você vai ver como vai ser uma bênção. Voltando para o texto, Estevão não se intimidou. E por que Estevão não se intimidou? Porque ele não olhou para as pedras. Você não vai ver no texto, em momento nenhum, Estevão olhando fixamente para as pedras. Você viu que ele olhou para o alto, olhou para o céu. Moça, rapaz, vocês vão ser cercados de todos os lados. Quem sabe no local de trabalho, de todos os lados. Não olhem para as ameaças. Não olhem para que eles venham lhe atacar. Olhe sempre para o plano e padrão de Deus. Saibam em quem têm crido e vivam uma vida cristã com intensidade muito bonita. Um segundo não no texto. Estevão não se intimidou porque Estevão não olhou para as pedras. Ele sabia em quem tinha o seu ponto fixo. Mas o segundo não, Estevão não se calou. Estevão não se calou. E por que ele não se calou? Porque ele tinha o que dizer. Você tem o que dizer? Mais uma vez, voltando para 1 Pedro 3,15. Estejam vocês preparados para responder a todos que lhes pedirem razão da sua fé. Fez uma pergunta, teve uma ocasião, você vai ter condições de dizer assim: Senhor, como é que eu vou dirigir esse assunto para a fé? Como é que eu posso evangelizar? Não quer dizer que todo o meu tempo é evangelizando pessoas, viu, gente? Eu falo sobre futebol, sobre política, sobre economia, sobre um monte de coisas. Mas quando eu tenho brechas e oportunidades, eu prefiro falar de Cristo. E muito mais de Cristo. Assim sendo, tenho o que dizer. Quando aquele rapaz Bernardo, ele toma algumas iniciativas e ele vem com alguns pressupostos e ele vem dizendo que ele está preparado, eu dizia, peraí, para estar preparado só com Jesus Cristo. Sem Jesus, sem chance. Sem Jesus você está perdido. E eu não vi nada no argumento dele que tinha Jesus. Quando eu trouxe para Jesus, eu disse, olha, a base não é a Bíblia, Jesus não é da Bíblia, então vamos para a Bíblia. Daqui a pouco, no voo, eu abri o texto para ele ler sobre Jesus perdoando a mulher samaritana ali com as pedras não, perdão sim, vá e não peques mais. Ele ficou impressionado com aquele texto. Disse, olha, pegue sua Bíblia e vá ler sua Bíblia. Estevão tinha o que dizer, por isso que ele não se calou. O terceiro não. Estevão não vivia alienado. Estevão não vivia alienado. Nós podemos voltar para o texto, e aqui no versículo 55 do capítulo 7, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo também no capítulo 6. Durante a vida dele, cheio do Espírito Santo. No último dia da vida dele, como é que ele estava? Cheio do Espírito Santo. O que Paulo também dizia, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, não se isolem, participem da vida da igreja. Uma coisa que eu achei muito bonita na frente da placa dessa igreja é, homens e mulheres em oração, venham orar. Oremos uns pelos outros, é uma questão da mutualidade bíblica. Façamos isso. Ele não vivia alienado porque ele vivia cheio do Espírito Santo. E com isso ele ia tomando nota, com isso ele ia, eu imagino, aprendendo mais de Cristo, para poder, na hora que precisasse, ter o que dizer. E ele disse toda a história. Se você olhar para os versículos anteriores a esse nosso texto, você vai ver que ele está bem consciente de cada momento na história, porque o Senhor reina e comanda a história. Quarto não. Estevão não devolveu as pedradas. Ah, é assim, é? E foi bater boca. Não perca tempo batendo boca. Nem jogue pérola aos porcos. Não revide com a mesma moeda. Estevão não devolveu as pedras. No aeroporto, cheio, lotado, anunciou-se: o voo vai atrasar mais um tempo. Aquele senhor estava tranquilo, sentado aqui, uma mocinha sentada aqui. Aquela mocinha pegou um pacote de biscoitos da sua bolsa. Estava por ali mexendo alguma coisa no celular e tudo. Daqui a pouco ela olhou para o lado, lá estava o senhor comendo um biscoito. Que ousadia, que prepotência desse homem,
pegou do meu biscoito, nem pediu, mas e começou a julgar aquele homem, começou a criticar aquele homem. Eu quero ver até onde vai o cinismo dele. Foi lá, pegou um biscoito, de olho nele. Ele foi lá e pegou o segundo biscoito. Mas é muito ousado. Quem é que ele pensa que é? Eu vou soltar os cachorros para cima dele. E assim ela pegava um biscoito, ele pegava um biscoito. Chegou no último biscoito do pacote. Aquele homem foi lá e dividiu o biscoito no meio. Pegou metade e colocou metade no pacote. Ela afrontosamente pegou aquele meio e foi... mastigou olhando para ele como se estivesse mastigando ele. Chamaram o voo número tal. Quando eles se levantaram, a moça viu que ela tinha colocado o pacote dela de novo dentro da bolsa. Ela que estava comendo do pacote dele. Mas que coisa linda a atitude dele. É até de a gente ficar impressionado, não, gente? Meus queridos, tratem todos bem. Sejam pessoas bondosas. Não precisamos devolver com as mesmas pedradas. Um padre no colégio que eu estudava dizia assim para mim: Jader, me pegando jogando futebol lá e discutindo com o pessoal: Jader, vem cá. Jader, eu vi a jogada, você já estava certo. Ele devia ter passado a bola para você. Você estava livre para fazer o gol. Mas Jader, as reclamações não precisam ser feitas com raiva. Já pensou que para a gente reclamar de uma coisa, a gente muda de cor, solta um vapor pelo nariz, parece até touro que vai atacar. As melhores reclamações que você mais calou no coração foram aquelas reclamações calmas. As reclamações não precisam ser feitas com raiva. Você não deixou de ter razão, mas você deve fazer isso com toda a prudência possível. Estevão não devolveu as pedras. Quinto não. Estevão não encontrou o céu fechado. E se é assim, se foi assim com Estevão, por que seria diferente com você? Se você, Estevão e eu cremos no mesmo Cristo da vitória, no mesmo Senhor da vitória. Hoje o céu não está fechado para a gente. Uma coisa que eu achei bonito nessa igreja é que vocês oram, os pastores oram. Oremos mais. Quando a situação está fechada para ele aqui, em termos de escapes, ele diz assim: a minha vida é para a glória de Deus. Verso 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Que coisa linda que Jesus sempre é apresentado na sua vitória da ressurreição. Ascendeu aos céus, sentado no trono à destra de Deus, mas aqui ele está de pé. Está de pé como que esse Estevão me alegra o coração. Eu estou acompanhando tudo. Ele está de pé para dar o primeiro abraço em Estevão quando Estevão chegar. Jesus de pé. O céu não está fechado. A nossa alegria e esperança é única, mas é toda. Cristo vive, Cristo reina. O céu não está fechado para as nossas orações, nem para a nossa chegada. Tranquilize-se, treine seus filhos, que aqui nós somos peregrinos. Haja o que houver, nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Anote aí Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Quando estivermos tomando notas, e você viu que o pregador apresentou vários versículos, você coloca Romanos 8, 31 SS, 31 e seguintes, tá bom? Todo aquele bloco. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será tristeza, tribulação, será isso, será aquilo outro, será nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Eu já estou querendo terminar, não consigo, mas estou tentando. Sexto não dos 7. Sexto não. Estevão não deixou a obra pela metade. Estevão não deixou a obra pela metade. Desde o capítulo 6, tudo o que ele fez foi com santa e bela intensidade. Tudo o que ele fez foi como que: será que vai ser minha última oportunidade? Minha última chance? Será que vai ser minha última oportunidade de vir a Campo Grande? Então eu tenho que fazer isso com intensidade, com alegria no coração. Não deixe a obra pela metade.
A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 7, quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Não se contente com aulas rasas, não se contente com aulas pobres. Dê a melhor aula que você puder dar para a glória de Deus e os seus alunos vão tirar proveito disso. Não deixe as coisas para amanhã, não deixe as coisas pela metade. Sétimo não. Estevão, que morreu há mais de 2000 anos atrás, não deixou de ser uma bênção para nós hoje aqui. Estevão não deixou de ser uma bênção para nós hoje, até mesmo com a sua morte. A palavra de Deus diz que quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Tudo o que fizermos que seja para a glória de Deus. A minha pergunta é, se lembrarão de você depois de 2 semanas de você enterrado? Falarão da sua história? Eu falei para vocês que eu trouxe ali algumas biografias. Desafio você a não sair daqui sem levar pelo menos uma daquelas biografias. Não é porque eu quero vender livros, não, é porque eu quero que você se enriqueça. Ontem eu vibrei com alguém que pegou Aventuras com a Bíblia no Brasil. Está ali a história de Frederick Glass. Frederick Glass morreu quase que há mais de 100 anos, ou perto de 100 anos. Se você ler a história dele, você vai dizer assim, que homem foi esse? Que história foi essa? Que linda maneira de se entregar para a glória de Deus foi essa? Ali tem a história dos 4 Freds, as sagas dos 3 Freds, melhor dizendo. São 3 ou 4 ali, eu não estou conseguindo ver ali direito. Por favor, minha filha, veja ali e me confira a vista aqui. São 3 Freds, não é? São 3, muito obrigado. Um Fred está lá na Austrália. Ele é agricultor. Está lá com seu tratorzinho. E Deus começa a incomodar esse Fred lá da Austrália para evangelizar uns índios lá no Brasil, do outro lado do mundo. Aí esse Fred diz, eu tenho que ir para o Brasil pregar para os índios. Enquanto isso, lá na Europa, lá para o lado da Irlanda, Escócia, por ali, outro Fred está incomodado. Eu tenho que ir para o Brasil pregar para os índios. Nesse mesmo tempo, outro Fred está lá na América do Norte. Eu tenho que ir para o Brasil pregar para os índios. E Deus vai trazer esses 3 Freds para o Brasil. Deus vai trazer esses 3 Freds para a região do Pará, para entrarem no local que ninguém entrara até então, perigosíssimo, de índios matadores. Eles vão morrer. Mas vale a pena você ver a história. Que história! Ali tem um livro chamado 828. É um livro de uma menina moça, uma jovem, melhor dizendo, inglesa. Fantástica a leitura dela, divertida a leitura dela, que deixa a Inglaterra e vem para o Brasil, para servir ao Senhor com alegria. Ou seja, já morreu há tanto tempo atrás, mas se você for ler, você vai dizer assim, como eu estou sendo edificado com a história dessa pessoa, como Estevão não deixou de ser uma bênção para a gente hoje. Eu encerro com o último slide. Dá para colocar aí, meu querido? Deixe-me ler a história. Não é esse não. É o de uma mocinha numa porta. Veja aí. Fortaleza, ajude seu pai aí a encontrar. Eu chamo de Fortaleza o filho dele porque é uma fortaleza, né, gente? Mais fortaleza do que muito homem aqui. Porque ontem, Bernardo tomou 2 injeções de uma vez só. Tá vendo? Por isso que ele é um forte. Peça para ele mostrar. Cadê a injeção? Vai levantar assim. Hoje tem mais, viu, Bernardo? Para você tomar mais injeção. Essa moça é Mariana. Mariana não está mais entre nós. Mariana faleceu com 28 anos de idade. Isso é idade para morrer, gente. Mas como foi a história de Mariana? Como Mariana, menina, mocinha, adolescente, jovem, viveu? Li uma frase que muito me encantou. Viva de tal maneira para a glória de Deus, que quando chegar o dia de você morrer, só precisa fazer isso, morrer. Mariana, filha de missionários da APEC, lá em Goiás.
Desde pequenos, pais montando cursos, dando cursos, preparando cursos, e ela também participando, ajudando, tomando notas também, foi crescendo ouvindo isso, foi crescendo ouvindo as músicas infantis. Mariana se apaixonou pelo Evangelho de Cristo. Tem uma música que todo mundo conhece, se eu começar você continua, quer ver só? Toque, 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 alguém me bate. Toque, toque, toque. Parem, se arrependam, porque eu passei perto do cemitério de Campo Grande e os defuntos cantaram melhor do que vocês. Dá para a gente cantar melhor, não dá? Vamos ficar de pé? Depois a gente senta, só para o esqueleto poder dar uma esticada. Essa música é uma música infantil que é tão bonita, e a música diz: toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. O mal é o mal, querendo lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Podem sentar. Quando Mariana faleceu, eu escrevi esse texto, com base nessa foto em que ela está num castelo lá em Portugal, tentando alcançar a maçaneta de toque do castelo. Mariana faleceu e eu escrevi esse texto. Toque, 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 alguém me bate à porta. Ela era uma moça que amava as Crônicas de Nárnia. Vocês já devem ter assistido o filme. Tem 3 filmes que a Disney lançou, muito fiéis ao texto. Mas incentivo vocês, pais, a adquirirem as Crônicas de Nárnia, escritas por C.S. Lewis. São 7 livros. Tem deles que estão condensados num livro só. Leiam as Crônicas de Nárnia, todos aqui. Vocês vão ver que texto, que elaboração, lutas, dificuldades, problemas, o mal tomando conta. Mas os fiéis a Aslan, o leão, que é representando Jesus nas Crônicas de Nárnia, você vê como o Senhor Jesus está com seu povo, como Aslan estava com os narnianos. Aqui está. Toque, 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 alguém me bate à porta. Chegando no hotel onde estamos hospedados, depois de um dia de intensas caminhadas, aciono o Facebook e fico sabendo que a menina Mariana Moraes já não está mais entre nós. Essa manhã partiu para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Conheci a família da Mari quando fui preletor em um congresso da OANSE em Goiânia. Seus pais eram dedicados batalhadores no Ministério Infantil naquela cidade e região. Amei saber da história da menina Mariana e seus chás de bonecas para meninas. Ela reunia as meninas de 7, 8 anos, 6 anos, traziam suas bonecas, ela enfeitava o ambiente, ou era na casa de alguém, bem legal, tinha um lanche, e Mariana começava a falar com as meninas. Como essa boneca chegou na sua mão? Eu ganhei da minha tia, que viajou, foi lá para a Europa, trouxe para mim. E essa sua boneca? Minha avó me deu no Natal. Então ela conversava com as bonecas, e dali daquela conversa nos chás de bonecas, ela ia colocando princípios bíblicos, e ela também ia colocando para as crianças ali, lições de higiene, qualquer coisa assim, bem professora para meninas bem carentes. E aqui então diz: amei saber da história da menina Mariana e seus chás para meninas, quando tratava da fé e da feminilidade com as meninas, de uma maneira bíblica, tranquila, orientadora e bela. E fazia isso muito bem, com a segurança e a ternura de uma professora para crianças na fé e para a vida. A partir daí, nossa amizade com a família firmou-se mais ainda por causa da enfermidade que todos passamos a acompanhar, orar, torcer e esperar contra o tempo. Mas o que Mariana teve, pastor? Mariana, com a irmã e 2 primas, compraram um pacote de viagem, foram para a Disney, foram se divertir na Disney.
Quando estavam descendo na montanha-russa, no solavanco ali, ela sentiu uma dor no pescoço, e aquilo ficou incomodando, aquele dia todo incomodou. Ela passou um zap para a mãe: mãe, estou com uma dor no pescoço aqui, o que é que eu faço? Levou tal medicamento? Toma que passa. Tomou, ajudou, mas nunca mais passou. Daquele dia em diante, Mariana estava sempre levando a mão ao pescoço, sempre doía alguma coisa, até o ponto que marcaram uma consulta. Quando marcaram uma consulta com o ortopedista, quando viu os exames, ficou extremamente assustado. Mariana, eu não sei explicar para você, mas a sua coluna está se desintegrando toda. Foram fazer mais exames, ela estava com um câncer, não tinha sentido dor alguma, mas aquele câncer já tinha dado metástase, já atingira toda a sua parte óssea. Agora toda a coluna de Mariana estava se desintegrando. Daí veio a enfermidade. A partir daí nossa amizade se firmou mais ainda, por causa da enfermidade, que todos passamos a acompanhar, orar, torcer, esperar contra o tempo. Cada cirurgia, cada noite que Mari quase não dormia direito, era nossa também. Mas que resistência teve essa menina e que fé! Seus pais e irmã são exemplos para nós. Confesso que eu me sentia pequenininho perto deles e sua fé aumentada, firmada, ampliada pelo Senhor. Sim, oramos. Sim, esperamos. Cada melhorazinha era para nós motivo de grande alegria. Só de saber que ela se alimentara um pouquinho melhor e mais, que se levantara um pouquinho mais disposta, já nos alegrava o coração. Creio que muita gente no Brasil orou por Mari, e também no exterior pessoas rogaram por ela. Não, nós não temos orações fracas. O amor de Deus é eterno e sábio, e Ele sabe o que faz. Atendeu e atenderá nossas orações de uma maneira que todos aprenderemos mais sobre a fragilidade da vida e sobre a importância da fé do lado de cá. Uma vida que é passada numa enfermidade tal que nos leva a pensar: a vida é mesmo curta. Nunca vimos Mari reclamar, nunca vimos sua família reclamando. Seguiam todos eles trabalhando pela causa de Cristo, entre cirurgias, internações, medicações e noites insônias. Eu não sei quando Mari aprendeu a cantar toque, toque, toque. Mas hoje foi a vez de ela, fraquinha, bem fraquinha, não resistir mais e começar a subir as escadas douradas de um grande e lindo castelo. Aí ela foi subindo, passou as nuvens, passou a galáxia e foi seguindo. Nem ouvia mais do lado de cá nós chamarmos: Mari, vem, Mari, volta. Mas Aslan chamou mais forte e de maneira incomparavelmente bela: Mari, vem. E que doce e poderosa voz ele tem. Aí, quando foi o último degrau do suspiro, Mariana chegou à porta do castelo. Timidamente alcançou a maçaneta de toque e bateu toque, timidamente. Depois, toque, de novo, com mais firmeza. E uma voz lá de dentro perguntou: quem é? É a Mari, lá de Goiás. Passou pelo Calvário? Passei. Confiou no Cordeiro? Confiei. Confessou o leão de Judá? Confessei. Passou pelo vale da sombra da morte? Passei, mas não tive medo algum, porque o meu bom pastor passou comigo, segurando firme a minha mão. Aí a voz lá de dentro disse: toque de novo. E ela tocou mais uma vez. E uma linda melodia angelical, com um arranjo de outra dimensão de tão belo, começou a tocar como uma orquestra a famosa música Toque, Toque, Toque. E uma multidão cantou esse coro lindo que dizia: toque, 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 a Mari está à porta. Toque, 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 a Mari pode entrar. Por Jesus te salva a sua vida, sim, Senhor, aqui é o seu lugar. E a porta se abriu,
E ela entrou e o viu, olhou para os lados e olhou para ele. Eu ainda não ouvi, mas tenho certeza que ela disse: uau! Até breve, querida menina Mari, com lágrimas escrevo isso. Meus irmãos, a vida é tão breve, viver é uma coisa tão rara. Não viva perdendo tempo. Viva para a glória de Deus, aproveitando tudo que lhe vier à mão com sabedoria, para que você possa crescer mais ainda na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Foi uma bênção ter participado dessa conferência com vocês. Gostei muito de ter estado aqui. Estou triste porque estou no Mato Grosso do Sul e ainda não vi uma onça. Mas eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Que Deus os abençoe. Amém.